Hello everybody, aqui é o professor Lucas, hoje mais uma aula aqui para vocês do XP Resolve. E hoje vamos responder aqui mais uma questão de língua estrangeira, no caso, inglês. Beleza? Let's start. Galera, a questão aqui do Enem 2019, bem recente, né? Nós temos aqui um infográfico e pergunta o seguinte. O infográfico aborda a importância do inglês para os negócios. Nesse texto, as expressões but e yet only evidenciam um impedimento às transações comerciais em contexto internacional, o desinteresse dos funcionários nos cursos oferecidos pelas empresas, uma comparação entre as visões dos executivos sobre o aprendizado do inglês, a necessidade de inserção dos funcionários nativos no mercado de trabalho globalizado, e a letra E, um contraste entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês no mundo empresarial. Galera, parece confuso pelas alternativas. Eu até compreendo vocês por esse lado e fiquem tranquilos, porque o que eu vou dizer agora vai salvar a vida de vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você souber o significado de but e yet only, você mata a questão, ok? Vamos lá. But, né, significa mas. Yet only significa ainda sim. Beleza? Gente, essas duas palavras, elas indicam o quê? Um contraste, ok? Então, se você for nas alternativas, você vai ver que tem uma alternativa específica que já fala disso, que é a letra E, galera. Ó, um contraste entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês no mundo empresarial. Matei a questão, gente, sem nem pegar no texto. Mas claro que a gente vai detalhar para vocês, a gente vai sim fazer a leitura e entender um pouquinho desse texto aqui. Beleza? Vamos lá. Global enterprises need business English. Globalization and a massive communication and information revolution have created a single global market, requiring a single common language. Então ele está falando que a globalização e a comunicação massiva, a revolução da informação criou uma única linguagem, ok? Que no caso a gente está falando do inglês, ok? Então ele diz que 91% of business executives agree that English is the international language of business. Então os executivos aí das empresas acreditam que 91% ou que o inglês é a língua internacional dos negócios. Perceba que logo depois disso ele já traz o contraste, mas, né, o but, companies' investments have not kept pace to ensure they can communicate. Ok? Então ele já jogou uma contradição. Aqui embaixo nós temos 92% of non-native English-speaking global enterprises employees say communication in English is critical or important for the jobs. Então está falando que 92% das pessoas que não são nativas de língua inglesa, elas dizem que se comunicar em inglês é muito importante para o emprego. Aí logo depois ele joga mais uma contradição, um contraste, né? Ainda assim, 7% report that their current English skills are sufficient for success of the job. Então, 7% diz que a comunicação em inglês deles é suficiente para se manter no emprego. Beleza? Então a gente tem duas informações que trazem contrastes. Então aqui a gente tem o 91% e o 92% é o ideal. E a gente tem aqui o but e o yet only como o real, ok? Então eles indicam o quê? O contraste entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês no mundo empresarial. Beleza, pessoal? Por isso, a alternativa certa é a letra E. Perceberam que logo no começo eu falei que bastando você conhecer essas palavras aqui, o significado dessas duas, você já mataria uma questão. Mas se você ainda tivesse alguma dúvida ou até desconhecesse uma dessas palavras, você vinha para o texto e aí você também conseguiria compreender. Beleza, pessoal? Uma dica que eu sempre dou é procure palavras que são cognatas, são aquelas palavras que são parecidas com a língua portuguesa, como, por exemplo, language, international, English, executives, ok? Então, são palavras, sufficient,
Então são palavras que ajudam a gente na compreensão de um texto de uma língua estrangeira. Beleza, pessoal? Então, mais uma aulinha aqui para vocês. Resolvemos mais uma questão do Enem. See you guys next class. Esse foi o EXP Resolve. Bye, bye!